18h23, Radar de Notícias de volta para o segundo bloco. Hoje o programa com uma dinâmica um pouco diferente, nossa entrevista já começa no segundo bloco. É com grande prazer que recebemos aqui no estúdio, neste momento, o presidente da Câmara, vereador reeleito Ticiano, do PSD. Presidente, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, boa noite. Mais uma vez, boa noite, obrigado pelo convite. Para mim que é um prestígio estar aqui com vocês e batendo um papo legal, falando um pouquinho da política guarulhense. Vamos lá, temos muito a tratar, agradecer a todos que estão na audiência, a audiência não para de crescer, você que está aqui veio por conta da presença do presidente, peço para que você não esqueça do seu like também, de se inscrever no nosso canal, para que nós possamos crescer cada vez mais, recebendo sempre convidados que tenham a contribuir com a cidade e que tenham muito a dizer. Quando eu venho, a audiência aumenta ou não? Sim. Então já é boas notícias, boas notícias. Vamos lá. Presidente, o senhor na eleição passada, não essa 2024, foi eleito com 8.270 votos. Dessa vez o senhor sai das urnas com 15.476, quase dobrou. Uma vitória acachapante, parabenizo o senhor, inclusive, pelo desempenho. Mas eu começo a nossa entrevista perguntando o seguinte, o que essa vitória representa para o senhor? Representa a colheita de muito trabalho, né? Muito esforço, muita dedicação. Desde o primeiro dia de mandato até o último dia, a gente tem feito o melhor para a cidade de Guarulhos, o melhor para atender o cidadão guarulhense e principalmente fazer políticas públicas, né, de qualidade, que deixe história na cidade, que deixe um legado aí para quem venha depois, porque a gente sabe que quando você vai para uma eleição, tem o risco da derrota. E caso eu perdesse a eleição, eu perderia com cabeça erguida, com satisfação, porque eu tenho certeza que eu e minha equipe, e agradecer a todos da minha equipe, nós fizemos o melhor para a cidade de Guarulhos. Presidente, o senhor conseguiu se reeleger, mas alguns dos seus colegas não. Tivemos 41% de renovação, o que para muita gente foi um percentual surpreendente. Se falava muito em cerca de 30% aproximadamente, tivemos 14 vereadores novatos. Eu pergunto para o senhor o seguinte, esse percentual, 41%, foi algo que o surpreendeu ou era um número que o senhor acreditava que aconteceria? Eu acreditava que era possível ter uma renovação de 30% a 40%. Né? Então, a gente tem 1% aí a mais do que a expectativa que a gente tinha. Porém, a gente sabe também o quanto é difícil uma eleição na cidade de Guarulhos. Mesmo você fazendo o melhor para a cidade, é difícil quem está no extremo saber o que você tem feito, né? Então, infelizmente, na cidade de Guarulhos, não é o melhor político que ganha, não é o melhor trabalho que ganha, não é quem merece que ganha, e é uma junção de tudo, né? Então, você tem que estar presente no bairro, você tem que ter uma qualidade de trabalho, você tem que ser bom político, né? Bom articulador, em vários grupos políticos, e eu acho que isso pode fazer a diferença e levar o nome nos 4 cantos da cidade. Eu, por exemplo, fui bem votado em todas as zonas eleitorais. O senhor consegue fazer algum diagnóstico do porquê o guarulhense não deu a vitória para alguns nomes muito conhecidos aqui da cidade? Vou citar 2. O vereador Paulo Roberto e o vereador Geraldo Celestino. São figuras que estão quase 30 anos, 40 anos de vida só no parlamento guarulhense. O senhor tem algum diagnóstico do porquê que isso aconteceu? O guarulhense estava ansiando por caras novas, o senhor acha que passa por aí ou esbarra mais nessa questão que o senhor apontou de nem sempre quem tem mais trajetória, quem tem mais atuação acaba vencendo? Eu acho que no caso dos 2, eles foram bem votados, né? Então, se você pegar o Paulo mesmo, ele aumentou a votação dele, o Geraldo a mesma coisa, então eu não acho que a cidade está cansado destes políticos e eu acho que eles são bons políticos, porém a novidade tem mais facilidade. E aí quem tem um pouco mais de acesso ali às redes sociais, né, você começa a navegar em outro nicho, não só no nicho do que você fez, e sim da popularidade. Então a popularidade dos jovens melhorou. A cidade anseia por jovens, né? Isso prova o prefeito eleito Lucas Sanches. Então é um jovem político que, como vereador
na Câmara Municipal, foi um bom vereador, não um espetacular vereador, mas foi um bom vereador. E por ser jovem, levou vantagem aí com relação aos outros concorrentes. Presidente, mudando um pouco o assunto da nossa entrevista, no programa de segunda-feira, eu e o Rabi falamos muito sobre como a eleição, não apenas em Guarulhos, Brasil afora, mostrou que, apesar das expectativas, o Lula e o Bolsonaro talvez entrem na lista dos que perderam a eleição. Mas eu quero falar agora de quem definitivamente ganhou a eleição, que foi o seu partido, o PSD. O grande vitorioso da eleição 2024 é o ex-prefeito, ex-ministro, um vasto currículo, Gilberto Kassab, hoje homem forte do governo Tarcísio. Como que é a relação do senhor com o Kassab? Eu sei que ele esteve recentemente aqui na cidade de Guarulhos. Como é a sua relação com ele? E que balanço que o senhor faz do desempenho do PSD, que pela primeira vez em 20 anos ultrapassou o MDB em número de prefeituras e é, agora sim, de forma incontestável, o maior partido em prefeituras do Brasil? O Kassab é um estrategista político, né? Ele tem muita qualidade aí nas articulações a nível municipal, estadual e nacional. Ele esteve mesmo em Guarulhos recentemente, foi recebido por mim e pelo vereador Geleia Protetor. Na ocasião estivemos com o prefeito Guti também, que também é do nosso partido, e temos muito boa relação com ele, né? Inclusive, a nossa conversa posterior à campanha foi sobre eleições estaduais, né? Deputado estadual, deputado federal, o que a cidade poderia movimentar nessa questão, na questão partidária, na questão ideológica. E antes do primeiro turno, nós tivemos algumas conversas para que o partido ajudasse os nomes da cidade. E o Kassab honrou com a palavra e ajudou o partido na cidade de Guarulhos. Prova disso é que o partido que teve a maior votação, né? Com poucos candidatos, acho que batemos todos os recordes aí, inclusive na questão de cadeiras. Fizemos o mesmo tanto de cadeiras do Republicanos, porém com menos candidatos. Então, o partido sai vitorioso, temos uma bancada de peso, os principais nomes dos vereadores eleitos estão no nosso partido, entre os 10 primeiros aí. Sim. A gente tem 5 entre os 10 primeiros, então para nós é um orgulho fazer parte dessa bancada e que venha dias melhores. E já que o senhor citou a questão da eleição de 26, eu não vou deixar essa bola passar, vou ter que chutar ela para o gol. Da outra vez que o senhor esteve aqui conosco, em junho, eu questionei sobre o fato do seu nome ter aparecido na lista dos pré-candidatos a prefeito, e eu me lembro que o senhor falou que se sentia muito honrado, mas que não havia se preparado para ser um candidato a prefeito, que o senhor buscava de fato a reeleição, que de fato conseguiu. Mas agora pensando em 2026, a votação expressiva que o senhor teve e pegando carona no que o senhor acabou de dizer sobre o fato do Kassab estar pensando no que é possível fazer daqui para frente. Podemos cogitar, podemos pensar numa hipótese do deputado Tiziano em 2026? É algo que passa pela sua cabeça ou pretende cumprir os 4 anos dentro da Câmara de Vereadores? Eu não descarto essa possibilidade, André. A gente tem uma conversa de bancada, o partido tem que lançar deputado estadual, o partido tem que lançar deputado federal, né? Um partido da magnitude do nosso não pode passar em vão essa eleição estadual. Porém, a gente ainda não decidiu sobre os nomes. Então, o meu nome também está na mesa com essa possibilidade, mas o que a gente quer, de fato, é assumir dia 1º de janeiro um novo mandato e fazer o melhor para a cidade de Guarulhos. Caso a gente mereça, né, caso o nosso trabalho continue sendo reconhecido pela cidade de Guarulhos, pelo munícipe, pela população, aí sim a gente vai articular para que o nosso nome possa ser o nome escolhido entre a bancada do PSD para representar a cidade. No hipotético cenário em que isso aconteça, o senhor teria mais preferência por ser candidato a deputado federal ou estadual? Como eu amo a minha cidade, a minha prioridade seria ser candidato a deputado estadual para ficar próximo da cidade, estar na cidade, né, conseguir dormir na cidade. Federal, o cara tem que ir para Brasília, fica muito distante, e eu acho que ainda não é o nosso momento. E isso pensando hoje, né? Mas aí a bancada lá do PSD tem que decidir, tem que se organizar. Temos outros nomes no nosso grupo político, como o próprio prefeito Guti, e aí sim
a gente decidir ali quem pode ser os nossos representantes. Maravilha, presidente. Vamos falar um pouco sobre a reta final do legislativo, da legislatura. Nós estamos entrando no mês de novembro, mas ainda temos todo o mês de novembro e uma parte de dezembro. O que ainda dá para votar esse ano na Câmara? Algum projeto de impacto? Eu sei que tem a questão do orçamento. Queria, inclusive, que o senhor falasse sobre essas tratativas do orçamento, em que pé estão a deliberação, a análise dos projetos e, para além do orçamento, o que o senhor acredita que ainda pode ser votado esse ano? Eu acho que o mais importante é o orçamento para o ano que vem, né? E aí ali tem praticamente o que pode ser feito, o que pode avançar na cidade, então é um projeto muito importante, acho que o mais importante até o final do ano. Mas de verdade dá para votar tudo, né? Dá para votar 2 meses aí, é suficiente, se precisar marcar novas reuniões ou sessões extraordinárias, eu vou marcar. O que tiver que ser feito para ajudar a cidade, a gente vai fazer. Agora tem o milindre ali de alguns parlamentares, não vamos aprovar isso, porque deixa o próximo prefeito assumir, não vamos aprovar aquilo, que o prefeito ainda não conversou com a gente, né? Mas o nosso próximo prefeito, Lucas Sanches, assume dia 1º de janeiro, e se a gente tem como ajudá-lo, antecipar algumas questões, acho que a gente tem que, como você diz, chutar a bola pro gol, né? Isso. E fazer o golaço aí, que a Câmara tem tudo para sair aí com boas pontuações aí no final do Legislativo. Se o senhor me permite, o senhor poderia tornar públicos um desses projetos que tem essa resistência, que os vereadores não estão muito... Eu não vou saber tecnicamente de fato, mas, por exemplo, tem um projeto do Executivo que cria um novo departamento ali, mas tem algumas exigências para criar esse departamento que o próximo prefeito terá que criar. Mas alguns dos parlamentares já acham, mas por que está criando isso? Né? Por que tem que criar agora? Tem que criar agora porque tem algumas resoluções que saiu a nível nacional e estadual que a prefeitura tem que ter um departamento como esse. Então, tem lá alguns projetos andando. Tem projetos de interesse do funcionalismo, por exemplo. Se eu não me engano, lá 166, 162, eu não lembro o número do projeto certo, mas tem alguns projetos de interesse do funcionalismo que eu acho que não precisa aguardar o próximo prefeito. Eu acho que a gente pode fazer essa ação e fazer o melhor para a cidade. E sobre o IPTU? Podemos vislumbrar a votação ainda esse ano? Eu sei que tem um projeto do vereador Edmilson aguardando votação que fala justamente sobre a questão do desconto do IPTU, estabelece algumas regras para os próximos 4 anos. Deve haver boa vontade da Câmara até o final do ano para resolver essa questão do IPTU, como pergunta a nossa telespectadora, Andréa Couto. Boa noite, vai ser votado o congelamento do IPTU? Acho que essa é uma pergunta que já surgiu em alguns momentos aqui do nosso chat. O que eu entendo que o vereador vota, né? Mas a competência sobre essa matéria é a exclusividade do Executivo. Então, por mais que algum vereador faça algum projeto pertinente, dizendo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, o projeto tem que vir da mão do Executivo. E aí a gente fazer as emendas pertinentes na Câmara, né? Fazer as mudanças necessárias na Câmara. Mas enquanto não vir o projeto do Executivo, não dá para você falar nada. Agora eu vejo com bons olhos o prefeito Guti manter o congelamento. E aí ele teria que mandar o projeto para a Câmara para que congele para o ano que vem. Caso haja o prefeito se cale nessa questão, o IPTU será reajustado e aí retroage todo esse congelamento, né? Então, para a cidade aí pode ter problema. Eu acho que o prefeito deve mandar um congelamento do IPTU, sim. Vamos aguardar, porque seria talvez um dos últimos atos do prefeito, e como ele sinalizou até de forma correta, na verdade fez o que se espera, né, que foi um gesto que, para colocar a equipe de transição à disposição, esperamos que de fato esse seja o mesmo procedimento no tocante ao IPTU. Queria falar com o senhor sobre um projeto de sua autoria, que me chamou a atenção quando eu vi sendo analisado na Câmara, e eu acho que é importante nós falarmos sobre isso, que é o projeto de lei 187 de 2024, da distribuição do pão francês nas escolas públicas municipais. Quando você vai ler o projeto do presidente falando, disciplinando a distribuição do pão, explicando realmente a importância desse alimento. Mas o que chama a atenção é que é um item tão básico que acho que muitas pessoas se perguntaram o seguinte, mas poxa vida,
precisa, Guarulhos está precisando mesmo, chegamos ao ponto de que precisa disciplinar a entrega do pão francês na escola pública municipal. Então eu queria que o senhor explicasse por que teve essa iniciativa de apresentar esse projeto, que agora aguarda a primeira votação, salvo engano, né? Aí ele vai para as comissões, foi deliberado, vai para as comissões, mas a ideia é fomentar o comércio local, né? Com grandes redes de supermercados se instalando na cidade de Guarulhos, as padarias, né? As tradicionais padarias, que culturalmente é muito frequentada na cidade, vem sofrendo aí alguns problemas dos predadores, né, desses grandes supermercados. E a gente vê que na rede pública o pão francês é bem aceito pelas nossas crianças, né? Acho que o brasileiro é quem mais consome aí. O pão é francês, mas é o apelido, né? Mas na verdade é um pão brasileiro, vamos dizer assim. E aí é uma forma de fomentar o comércio local. Então, se a gente tem uma ata lá, uma concorrência pública, que a prefeitura tem que comprar o pão francês para levar para as crianças, então por que não pegar o pão francês na padaria mais próximo, né, para ele vir ali com uma qualidade melhor, né, pegar na padaria mais próximo da escola, sendo que a gente tem escola em todas as regiões da cidade. É claro que esse preço da padaria local tem que respeitar o pregão da prefeitura. Então você faz lá um chamamento licitatório, a padaria que quiser participar, ela tem que obedecer aquele preço, aquela qualidade do pão francês tradicional, e diariamente o panificador ali da região entrega a quantidade necessária ali. Diminui aí o estrago nas escolas, porque quando você faz um chamamento público, que vem uma empresa e fornece lá 1 milhão de pãozinhos, a escola, se naquele dia tem um pouco menos de criança, aquele pão é guardado, endurece, envelhece, e no caso dessa possibilidade, você consegue entregar diariamente com qualidade para as crianças. Hoje tem aí empresas no sul que fornecem pão para Guarulhos. Então o pão vem congelado, né? E aí eles permanecem aí nos galpões aí por dias, por meses, por semanas. Depois ele passa pelo processo de assar para depois ser entregue, e aí não tem a mesma qualidade do pão fresquinho que é feito na padaria mais próxima da escola. Então é uma forma de alimentar melhor as nossas crianças e conseguir fomentar o comércio local ali, ajudando os panificadores que criam empregos, né? As pessoas do bairro geralmente trabalham na padaria do local ali. Então é um gesto aí para os panificadores, que é onde a gente se reúne diariamente nas padarias da cidade. Muito bem, presidente. Nós vamos hoje dividir, só explicando para a nossa audiência, nós tivemos o programa com um formato um pouco diferente. Geralmente a nossa entrevista vem no último bloco, quando nós já pagamos os nossos 2 intervalos comerciais. Mas como o presidente entrou no segundo bloco, então nós vamos fatiar essa entrevista, aproveitando que falamos de pão francês, vamos fatiar essa entrevista. Vamos para um rápido intervalo e na sequência nós voltaremos. Fique na audiência, não saia daí para a segunda parte da entrevista. Não vai ter nenhuma bomba hoje não, né? Não, hoje não tem bomba. Hoje é só tudo tranquilo. De vez em quando ele faz umas pegadinhas aqui. Não, tudo de boa hoje, tudo de boa. 18h41, vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Medicina Unisa, agora no novo campus Guarulhos. Toda excelência e tradição de 55 anos da Medicina Unisa, oferecida em uma das maiores cidades do Brasil. Na Medicina Unisa, você encontra professores altamente capacitados, modernos laboratórios, programas de pesquisa e residência e atividades práticas desde os anos iniciais. Estude medicina em uma universidade nota máxima no MEC. Vestibular segundo semestre. Inscrições abertas para o novo campus Guarulhos. Pensou em medicina? Pensou Unisa. Tô aqui dando risada por causa do Pode Papo com o Maurício. Eu não acredito que você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, não custa nada. Você vai se divertir pra caramba e ainda vai aprender muito. Nós selecionamos entrevistados maravilhosos. Me acompanhe, se inscreva e balance. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 2423-5700. Acesse www.vigorito.com.br.
O sindicato convida você e sua família a conhecer nosso clube de campo. Ele é aberto para metalúrgicos, sócios e trabalhadores de outras categorias. Nosso clube tem piscinas, churrasqueiras, campo, ginásio poliesportivo, pesqueiro, sauna e muito verde, ar puro e muita paz. Chame no WhatsApp e saiba o que você precisa para frequentar esse espaço de lazer. A Unimed Guarulhos integra a maior rede de assistência à saúde no Brasil, com médicos que são referência em Guarulhos e região e que cuidam de milhares de vidas. Oferecemos ainda uma rede de unidades próprias para cuidar integralmente de nossos pacientes. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, porque cuidar é nossa vocação. Nos orgulhamos de cuidar da segunda maior cidade do estado de São Paulo, Guarulhos, oferecendo unidades preparadas para atender de forma humanizada, com segurança e equipes capacitadas. Unimed Guarulhos, cuidar de você, esse é o plano. Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. 18h45, Radar de Notícias de volta para o terceiro e último bloco. Agora sim, aquele bloco que você já sabe, que é sempre um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o nosso amigo Seu Manuel. Começando esse último bloco do nosso programa, mas a produção aqui no intervalo entrou no estúdio e deu um puxão de orelha no apresentador, então eu vou repassar o puxão de orelha para quem está nos acompanhando. Mais de 100 pessoas só no YouTube, estamos falando para quase 200 pessoas nesse momento, uma grande audiência, mas eu quero pedir o seu like. No YouTube temos apenas 79 likes e a nossa meta são no mínimo 100. Então você que gosta do Radar de Notícias, estava gostando da entrevista com o presidente Ticiano, não esqueça do seu like. Se o chat estiver aberto, clique no xizinho, você vai fechar a janela do chat e apertar o joinha logo abaixo do logo do Radar de Notícias, tá bom? Dessa forma você nos ajuda para que a entrevista com o presidente da Câmara chegue a mais pessoas. Pode abrir a câmera, produção, muito obrigado. O presidente segue aqui conosco. Eu quero voltar à nossa entrevista, presidente, passando para o senhor um questionamento da nossa audiência. O João Vitor Campos pergunta o seguinte: o PL sobre a escola do parlamento já voltou para o plenário? Não. Não voltou. Foi para as comissões e não voltou. Não tem previsão também, Não tem né? previsão porque as comissões não têm prazo aí para dar os pareceres, né, pertinentes. Aí tem que depois cobrar, eu passo para vocês as comissões e os vereadores que são responsáveis aí pelo projeto. Maravilha. Ainda falando sobre leis, presidente, eu vi, ontem, salvo engano, o senhor fez uma publicação na Secretaria de Gestão e na publicação o senhor disse que estava discutindo com o secretário a regulamentação de algumas leis. Queria que o senhor falasse sobre essa ida do senhor à secretaria, quais leis o senhor discutiu com o secretário, o que a gente pode esperar de novidade nos próximos dias? Nós conversamos na Secretaria de Gestão sobre leis que prestigiam o servidor público, né? Então, por exemplo, a gente tem uma lei aprovada que é o plano de carreira dos agentes de trânsito. E aí tem essa burocracia da regulamentação, alguns concordam com aquilo, mas tem outras leis, a Brasil afora, que não tem isso. Então foi mais essa questão do servidor público com o secretário Adam Cubo, né, que é o secretário de gestão. E aí ali eles estavam comparando a carreira dos agentes de trânsito com os guardas civis municipais. E eu mostrei para eles algumas regulamentações de lei que a CET tem em São Paulo, né, que é capital e é diferente daqui. Então eu dei algumas ideias, sugeri algumas coisas e ali o Adam pediu mais uma semana para apresentar uma ideia
os agentes de trânsito. Então essa foi uma das principais, um dos principais motivos da gente estar lá na Secretaria de Gestão. Presidente, muitas pessoas aqui estão pedindo para que eu faça a inevitável pergunta sobre a disputa pela presidência da Câmara, que sem dúvida nenhuma estava aqui na pauta da nossa entrevista. Você falou que ia pegar leve. Mas eu fui deixando, mas senão o pessoal ia arrancar minha orelha. Então vamos lá. Teremos a eleição para a presidência da Câmara no começo do próxima legislatura, já em janeiro. O nome do senhor, até por já estar no cargo, é um potencial candidato. E o que todos dizem é que a disputa está consolidada entre o senhor e o vereador reeleito Martelo. E o senhor já estava aqui no nosso bastidor, ouviu nós falando sobre a possibilidade de uma terceira via, etc e tal. Mas muita gente com quem eu tenho conversado tem apostado as fichas de que a disputa vai polarizar entre o senhor e o Martelo. Queria que o senhor falasse sobre como que o senhor tem se preparado para essa disputa, se é que o senhor vai ser candidato, né? Acho que é importante o senhor falar sobre isso. E mais, se o senhor me permite, vou pegar leve, mas eu preciso perguntar. Muita gente que eu conversei nos últimos dias falaram o seguinte: olha, o Martelo tá achando que a eleição tá ganha, mas o Ticiano tá se mexendo, hein? É o que estão me dizendo. O senhor que vai me responder. Qual que é o trunfo do senhor para essa eleição? Eu não tenho trunfo, né? Na verdade, ainda não pensei sobre essa disputa. É claro que o tempo todo os vereadores conversam com a gente e ali puxa um para cá, puxa outro para lá. Hoje mesmo não foi diferente, vocês viram lá a gente batendo um papo com o Edmilson Souza do PSOL, e aí o Martelo chegou na conversa e ali a gente bateu um papo. Mas a minha ideia é de consolidação, é de união, né? Então eu tenho vontade que tenha chapa única, por exemplo, né? Eu não gostaria dessa disputa, para não ter aquelas brigas internas, você não votou em mim, você votou em mim, como teve na última, né? Na minha disputa foi assim, teve até início de possíveis agressão. Então ali, né, eu não acho bacana para a Casa de Leis, e eu tenho conversado muito com os parlamentares, vontade própria eu não tenho, tá? Eu quero disputar, eu quero ser o presidente, eu não tenho essa vontade, esse ego pelo poder. Eu não tenho essa fome, eu tenho que ser o presidente, senão eu vou sair da Câmara se eu não for. Não, eu estou lá para ser vereador, independente se for presidente, se tiver que estar ali. O presidente nada mais é o guardião do regimento interno, ele que gerencia ali os trabalhos, mas é vereador igual outro qualquer. Então a minha vontade ali é de união. Porém, tenho visto que os vereadores querem que eu seja candidato à reeleição, querem que eu dispute a eleição de presidente da Câmara. Um grupo de vereadores novos me procuraram também sobre essa questão, né? E aí, ontem eu vi um encontro deles, né? Fiquei até curioso para saber ali. Mandaram polenta pro senhor ou não? Mandaram. Pra gente não mandaram, olha aí que coisa, né? Mandaram, me convidaram. Eu, em momentos antes daquele encontro, estive com um vereador no supermercado Barbosa, aqui na Tiradentes, tomando um café, e ele falou, vai ter um encontro ali, seria bacana você dar uma passada como quem não quer nada. Eu falei, não, né, tal, bem polêmico, mas eu sou procurado diariamente por eles, né, todo dia o vereador, hoje tem um vereador doente, me ligou hoje, falou, não tô bem, mas queria estar aí até para te ajudar, né? Eu falei, não, vereador, não tô disputando ainda, tal, mas se tiver o consenso dos vereadores para ter uma chapa única, eu gostaria de participar. Se não tiver o consenso, a gente vai analisar as partes importantes de tentar entrar nessa disputa e a possibilidade de vencer, né, ou não. O novo governo também tem, parece que uma possível candidatura, né, então não sei se o PL fez 2 vereadores apenas, mas eles têm uma chapa ali de eleitos que apoiaram a candidatura do Lucas Sanches, se eu não me engano, de 7 vereadores, então também tem uma força expressiva. O candidato a prefeito que perdeu, a chapa dele elegeu aí em torno de 3 vereadores, então também não sei. Agora, pode ser que a esquerda lance uma chapa, né? Pode ser que os novos vereadores, como tinham 14 unidos ali, pode ser que 14 vereadores lancem uma chapa, né? Pode ser que o ex-presidente Martelo, que eu acho que é quem se movimenta mais aí nessa questão, lance uma chapa. Eu vou analisar o que é melhor para a cidade, o que é melhor para a Câmara Municipal. Eu sou o presidente da Câmara que mais economizou dinheiro público na história, né?
O dinheiro foi acompanhado dessa vez, que outras gestões, como o Alan Neto mesmo, ele fez uma economia de 8 milhões. E eu falei, Alan, mas o que foi feito com o dinheiro? Ele falou, mandamos para o prefeito da época, o prefeito pagou conta lá, a gente nem sabe. O dinheiro dessa gestão foi acompanhado, a gente viu ali 8 milhões para o Tomeuzão, mais de 10 anos fechado, né? Um ginásio esportivo que dá para atender milhares de crianças. O Fioravante, mais 2 pistas de skate. O JJM, 5 milhões e meio. Hoje eu recebi o Estela Maris na Câmara. Eles falaram, nunca aconteceu isso na história. Nós recebemos da subvenção da Câmara, que foi para a Prefeitura, nós recebemos 4 milhões e meio. Você salvou a vida do hospital. Eu recebi um diploma hoje de homenagem, porque elas não sabem se eu continuo como presidente ou se eu saio. Então eles queriam fazer esse ato de homenagem, vocês vão ver nas minhas redes sociais. Então bem bacana esse reconhecimento, sinto que eu fiz o melhor, mas eu sinto também que é necessário uma oxigenação do poder. Eu não devo perpetuar no poder. É claro que a lei permite que eu que eu faça essa disputa, que eu permaneça no cargo. Se for saudável para a cidade de Guarulhos, se for saudável para a Câmara Municipal, eu vou participar. Mas se eu ver que não é, que eu vou ser usado, que eu estou ali para enfrentar alguém, eu não preciso disso, graças a Deus. Tenho reconhecimento no voto da nossa expressiva votação, do nosso trabalho, e aí eu vou me contentar em continuar como vereador, mas fazendo o melhor para a cidade e ajudando o presidente, quem quer que seja o presidente, eu vou ajudá-lo. Agora, se não tiver, se eu ver que vai cair em mãos ruins, que vai ter briga, que está ali pelo ego, aí a gente pode ser que a gente lance uma chapa aí para disputar. O senhor falou que não tinha trunfo, mas só pelo que o senhor falou, acho que já tem pelo menos já dá para pôr o bloco na rua para disputar, hein? É só uma opinião. Bom, presidente, 18h54, entrando aqui na parte final da nossa entrevista, eu preciso fazer 2 perguntas para o senhor. A primeira delas é a seguinte, o senhor, não apenas o senhor, né, mas o partido do senhor esteve na coligação do candidato Jorge Wilson, que ficou em 3º colocado. Pergunta bem objetiva para o senhor. Por que um candidato que tem o apoio do prefeito, do governador do estado, de um ex-presidente que gostem ou não dele, mobiliza muitas pessoas e de quase a totalidade da Câmara de Vereadores não passou para o 2º turno? Que diagnóstico que o senhor faz para explicar a derrota do Jorge Wilson? Eu vejo que foi uma conjuntura de erros, né? Então, o início da campanha demorou para ir para a rua, problemas burocráticos, os materiais dos possíveis candidatos a vereadores ali também demorou para chegar, se preocuparam com alguns dos grandões, alguns dos grandes vereadores que estavam ali não estavam ali, né? Fizeram um gesto que estariam ali por querer participar do governo do Guti até o final, mas na verdade não estavam ali de corpo e alma, então também não tenho vergonha de falar que isso aconteceu na campanha. Então, essa série de erros possibilitou a 3ª colocação. Não fala derrota porque teve uma expressiva votação, né? Fomos muito bem, mas com todo esse aparato que teria, né? Na teoria e não na prática, era para a gente ter saído sim vencedor e estar no 2º turno disputando. Mas a gente reconhece que teve erros internos ali de demora, de coordenação, não tem material, vai para a rua quando sai, agenda muito problemática, mas eu vejo que o candidato a prefeito na cidade de Guarulhos tem que ter organização. Uma cidade que não tem televisão, né? Não é você preparar um horário eleitoral e aguardar a televisão, fazer as imagens e você entrar na casa de todos. Então você tem que ter uma organização de atender e reconhecer aí o trabalho em toda a cidade. E a pergunta subsequente sobre isso é justamente no 2º turno, o senhor apoia o candidato Lucas Sanches. É claro que é um posicionamento bastante óbvio, porque o senhor é um parlamentar mais à direita do tabuleiro, né? Mas acho que a grande questão, aproveitando a nossa enorme audiência, queria ouvir o senhor sobre o seguinte aspecto. O Lucas Sanches se notabilizou por ser um ferrenho opositor do governo Guti, do qual o senhor sempre foi um dos principais aliados, um importante aliado do prefeito. Como o senhor explica o apoio dado a um candidato, agora prefeito eleito, que sempre foi oposição ao governo que o senhor apoiava? Como você mesmo disse, ele foi oposição ao governo, né? E não às minhas ações e não ao vereador Tiziano. Prova é a eleição de presidente da Câmara, que eu contei com o voto na época da bancada do PP, que era o vereador
Lucas Sanches e a vereadora Márcia Tasquete. Então, os 2 parlamentares votaram em mim para presidente. Eu sempre tive um bom relacionamento com o Lucas, dentro da Câmara Municipal, respeitando as diferenças e respeitando o posicionamento político dele, né? Então, eu entendo os movimentos do vereador Lucas e, na ocasião, só tínhamos 2 opções. Um candidato a prefeito de esquerda e um candidato a prefeito de direita. Então, ou eu ia me abster, que eu não acho ideal, não acho o certo, porque quando você não decide em quem votar, alguém vai decidir por você. Então eu me posicionei do lado direito, e aí o candidato que representava a direita no segundo turno é o vereador e agora próximo prefeito, Lucas Sanches. Conversei com ele, né, e fiz alguns questionamentos, porque ele tem algumas falas às vezes agressivas de determinados assuntos, e aí eu falei, vereador, eu sei que você talvez nem precise de mim para se eleger prefeito da cidade de Guarulhos, mas caso se eleja, você tem compromisso nessas questões? E aí ele se comprometeu em algumas questões técnicas, né, com funcionalismo, né, com as regiões que a gente é bem votado, e eu declarei meu apoio a ele. Porém, eu declarei o apoio ao prefeito Lucas, porque a bancada decidiu isso. Então, se vocês olharem todo o histórico do segundo turno, a gente demorou um certo tempo para declarar apoio a ele. Por quê? Porque a gente estava conversando com o partido, com o nosso partido, e aí conversando com o presidente municipal, que é o Bruno Gersósimo, com os vereadores, né? No caso, a Karina já tinha declarado apoio, até teve ali no partido, mas a Karina já tá, vamos decidir. Aí tinha vereadores que queriam apoiar o candidato Eloy, tinha vereadores que gostariam de se abster dessa votação, e a gente conversando, decidimos que o melhor para a bancada do PSD seria o apoio ao candidato Lucas Sanches. Presidente, antes da gente encerrar, eu tenho só uma última pergunta a fazer para o senhor. O Rafael Calazans está pedindo para o senhor mandar um abraço para a galera do futebol de amputados. O Calazans lá é o presidente, a gente tem um trabalho social lá com os amputados da cidade, então a gente trouxe uma etapa do Campeonato Paulista de Futebol de Amputados. Hoje eles treinam ali no Bosque Maia, né, naquele gramado sintético que eu inaugurei com o prefeito Guti. Então quem puder prestigiar, sábado de manhã, passa ali no Bosque Maia, que vai ver ali os amputados da cidade praticando esporte. E é um momento de inclusão, né, que muitas vezes famílias deixam as pessoas, por sua deficiência, por sua dificuldade, deixam largado dentro de casa. A gente não, a gente incentiva vir para a rua, participar das ações sociais da cidade, e o futebol de amputados são queridos nossos aí. Obrigado, Calazans, pelo carinho. Presidente, da minha parte, a última pergunta é a seguinte: se o senhor fosse alçado à condição de conselheiro mor do próximo prefeito, já que o senhor teve uma votação expressiva, é uma liderança que está emergindo aqui na cidade de Guarulhos, se o senhor pudesse dar um conselho para o próximo prefeito da cidade de Guarulhos, que vai administrar uma cidade com orçamento quase 8 bilhões, 1,5 milhão de habitantes, mas com muitos problemas. Merenda escolar, saúde um problema, o trânsito espalhado por toda a cidade. Que conselho o senhor daria para o próximo prefeito de Guarulhos? Olhem por quem mais precisa, faça o justo e o necessário. Tem que tomar medidas impopulares muitas vezes. Quem é político está na função para servir o povo e não para se servir da função. Então sirva o próximo, sirva o povo de Guarulhos. Muito bem. Presidente, 19h01, queria agradecer ao senhor pela presença, uma grande entrevista, mas se eu encerrar o programa sem fazer o que a produção está pedindo, não sei se o senhor estava acompanhando ali. Eu vi uns cartazes subindo ali, alguma coisa. É uma loucura. Acho que é porque a folga está vindo aí, o pessoal está um pouco... quer sextar na quarta-feira. Mas eles nos avisam aqui que nós ultrapassamos a meta dos 100 likes. Temos bacana. 107 likes. E aí a produção, o nosso produtor misterioso, escreveu o seguinte: temos mais de 100 likes, sininho neles, dá honra pro Ticiano. Então, se o senhor quiser, pode bater o sininho aí. Eu vi o sininho aqui, eu cheguei, eu falei, eu vou tocar então, tô realizando o meu sonho aqui no estúdio. Aê, é isso parabéns, aí. Obrigado pela audiência. Muito bem. Parabéns, Radar de Notícias, parabéns a toda a produção. Muito obrigado, agora a produção vai folgar feliz. Olha o sorriso da produção lá, ó. Então, batemos o recorde, uma enorme audiência, quase 200 pessoas só no nosso YouTube.
Então, queria agradecer ao senhor, presidente, mais uma vez pela entrevista, pela presença. Sei que a agenda do senhor é muito concorrida, mas estou tendo a oportunidade de entrevistá-lo pela segunda vez em menos de 6 meses. Então, agradeço, dizer que as portas do nosso programa estarão sempre abertas, conte conosco e boa sorte na eventual disputa pela presidência e que tenha muita sorte também no próximo mandato e volte mais vezes ao Radar. Preciso de muita sorte mesmo. Pode contar comigo, Radar de Notícias, parabéns por toda a programação, cobrindo as eleições. André, pô, cara fora de sério, tenho um carinho especial por você. Você que sempre me recebe muito bem e é um exemplo para nós. Está se tornando aí um mito aí no meio do jornalismo da cidade, viu? Muito elogiado nos bastidores da Câmara e nos bastidores da política municipal. Parabéns. Produção, põe essa daí na campanha salarial, hein? Esse elogio foi até em câmera fechada, hein? Essa vai para a campanha salarial de 2025. É desse jeito irreverente que nós vamos encerrando mais um programa e mais uma semana. Afinal de contas, depois de 2 programas especiais, totalizando quase 16 horas de live, cobrindo as eleições, folgaremos nesta quinta-feira, portanto, Radar de Notícias vai curtir um feriado mais que prolongado e volta apenas na segunda-feira, 18 horas, com Rabi Kalil, colunista político mais bem informado da cidade de Guarulhos. Agradecer ao presidente, toda a nossa enorme audiência, desejar a todos uma boa quinta-feira, um bom feriado, um bom final de semana. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até segunda. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços, utilidade pública.